Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Há 15 anos, somos Lentes para a Cidadania e este é o Câmara Aberta. E o tema do nosso programa de hoje são os direitos das mulheres, os quais foram debatidos na terceira Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, que aconteceu após 10 anos de intervalo. O objetivo foi discutir a realidade das mulheres no município, com foco na construção de políticas públicas que garantam direitos e oportunidades. A conferência aconteceu no dia 28 de julho e entre os temas abordados esteve o enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres e meninas, que é também o foco do Agosto Lilás, mês dedicado ao combate da violência contra as mulheres, e que já rendeu aqui na TV Câmara 2 Câmara Aberta especiais. Então, pode-se dizer que o Câmara Aberta de hoje complementa a temática do Agosto Lilás e vai além, discutindo também os assuntos dos direitos das mulheres. Para tanto, a gente recebe as membras do CONDIM, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, órgão que, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, organizou a conferência. As nossas entrevistadas são a Djanine Gisela Machado, que é a vice-presidente do CONDIM, e a Cleonice Comunello, que é conselheira e participou da organização do evento. Minhas queridas, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso Câmara Aberta. Muita coisa para a gente falar. Djanine, tua primeira vez aqui, né? Verdade, é a primeira vez, agradeço o convite. É muito importante a gente discutir sobre esse tema. Cleo, você é a nossa velha conhecida, que em Itajaí não tem quem não te conheça da luta, né, tanto em defesa das mulheres, quando você era professora também, em defesa dos professores. Seja muito bem-vinda também aqui. Eu tenho certeza que nosso programa hoje vai ser muito produtivo. Olá, obrigada, Elis, pelo convite e estar aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante. É de suma importância, principalmente para nós mulheres. E assim, foram 10 anos de intervalo entre a segunda e a terceira edição da Conferência dos Direitos da Mulher. Por que tanto tempo de intervalo para debater um assunto desses, Djanine? Na verdade, ocorreu uma deficiência, né, tanto da esfera nacional quanto da esfera estadual, né, para ocorrer a organização dessa conferência, né. A gente também acabou tendo que correr contra o tempo, né, devido ao atraso nas informações passadas pela estadual, que a gente tem um calendário a se cumprir, né. E essa defasagem, esse lapso temporal, na verdade, só demonstra a urgência, né, que a gente precisa falar, divulgar mais, né, sobre os direitos das mulheres, que infelizmente ainda é tão banalizado. E assim, Cleo, tu deve ter ficado assim muito grata por estar na organização e com uma urgência muito grande, porque desmobilizou esse tempo todo que ficou sem a conferência, sem esse debate mais profundo junto à sociedade, ou tu acha que isso deu mais gás, principalmente na hora da organização? Eu há muito tempo queria entrar no CONDIM. Eu hoje represento o Sindifós, né? Eu sou da sociedade civil organizada e acredito que quando eu assumi esse meu querer, porque a luta das mulheres é uma luta que não para e não pode parar, os primeiros movimentos foi de que a gente teria que participar dessas conferências. Eu sempre bati nessa tecla de que nós teríamos sim que participar, porque o que é uma conferência? Uma conferência ela confere aquilo que a sociedade precisa. E uma conferência dos direitos das mulheres, depois de 10 anos, e nacionalmente é a 5ª, Itajaí está fazendo a 3ª, é pouco. Por todos os problemas, por tudo que as mulheres, com todos os dados de violência que tem para conosco, é a 3ª Conferência Itajaí, nós estamos muito atrasados. Muito atrasados. Inclusive, ainda no dia de hoje, eu gravei um outro programa, Câmara Aberta, e eu conversava com a
a doutora Adriana Bogo, da OAB, e ela me dizia exatamente isso, de que os números estão aí, os números da violência estão aí. Só de 1º de agosto para cá, que hoje a gente está gravando aqui dia 6, já foram 6 casos de feminicídio aqui no nosso estado, na nossa região. Santa Catarina, na nossa região. Na nossa região. Quer dizer, isso aliado a todos os, se eu não me engano, 50 e poucos casos que aconteceram no ano passado, é um número muito alto. E exatamente por ter toda essa urgência, é interessante que se viu que deu mais de 200 pessoas, né, Djanina? Deu. Djanini. Isso, deu 200 pessoas, deu 200 inscritos, né? Na verdade, até ultrapassou um pouquinho, porque né, no dia ainda foi aberto mais inscrições. Na verdade, esses dados, eles só demonstram que a urgência, né, de ter novas políticas, de ter uma transformação social. Eu acho que é isso que a sociedade precisa identificar. Não adianta ter uma legislação, né, vigente sem uma transformação social. E o CODIM, ele tenta trazer esses dados, ele está levantando bandeiras exatamente para isso, né? Para ocorrer a garantia de já leis que estão vigentes e que ainda, infelizmente, não são aplicadas. Que elas sejam aplicadas. E assim, falando em leis que têm que ser aplicadas, eu vi o programa da conferência foi muito interessante. 1/3 dele, né, porque foram três eixos principais. O eixo número 1 é exatamente o enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres e meninas. E aqui não se fala apenas da violência física, muito menos do seu ápice tenebroso que é o feminicídio. Mas aquelas violências que estão no cotidiano. Já nesse ano, 30 feminicídios em Santa Catarina é muito alto. E assim, que formas de violências foram as mais apontadas pelas conferencistas, Janine? Na verdade, a gente encontrou, né, não é uma surpresa, mas a gente encontrou relatos de violência que não é muito divulgado, não é muito falado, porque o que é destacado realmente são o resultado drástico final, que é os feminicídios. Mas as violências que a mulher sofre, tanto psicológica, né, econômica, quantas mulheres hoje sofrem violência econômica? E quanto pouco é conversado sobre esse tipo de violência, né, Cleo? Porque hoje em dia a gente está no século XXI, onde os direitos são iguais para todos, onde tem programas que foi ainda um dos assuntos da palestra magna, tem programas mundial da ONU, onde é observado, onde é destacado, onde é pedido clamor para ter os direitos igualitários, mas pouco ainda é falado sobre uma violência psicológica, porque tudo tem um início, né? Mas quantas mulheres hoje da nossa sociedade sofrem uma violência econômica? E esse é um problema que, inclusive, ele abrange essa questão econômica, ela não abrange só as classes mais carentes, né? As classes C, D e E, de pessoas realmente sem condições, às vezes até mínimas de sobrevivência. Mas ela atinge várias camadas. Por exemplo, você, Cleo, você é representante, sempre foi do funcionalismo público de Itajaí, né, dos servidores públicos. Pelo menos no serviço público a gente tem essa igualdade salarial garantida. A nossa Constituição garante isso, as leis assinadas garantem isso. No entanto, a maior parte das mulheres ainda, né, com exceção de quem está no serviço público por força de lei, que não pode ganhar menos, ainda tem essa dificuldade em se manter. Por quê? E aí acaba reproduzindo uma violência porque ela é obrigada a ficar com aquele agressor por uma questão econômica.
isso é um problema também, né? Quer dizer, se tivéssemos realmente uma lei que valesse com as mulheres ganhando o mesmo que os homens, talvez isso não fosse tão problemático. Essa lei ela existe, né? A equidade salarial. Mas a gente tem que falar... Mas ela não é cumprida. Não né? é cumprida. É esse que é o problema. Quando toca na questão da mulher, quando vai para a mulher, parece que tudo se torna mais difícil. Mas eu tenho participado, de Janine e Elis, e telespectadores, de muitas conferências. Eu sou uma conferencista. E eu tenho participado de conferências livres, porque as conferências livres, elas são livres mesmo. Ela não tem o poder do Estado para pagar essas conferências. E o que eu tenho pegado a maioria das propostas eleitas e tal, e está essa questão da jornada 6x1, do fim da jornada 6x1, que quando a gente fala em fim da jornada 6x1, a gente está falando diretamente para a mulher. Porque tem um dado agora, recente, que as mulheres ultrapassaram os homens na questão econômica familiar. Como chefe da casa. Mantenedor. Que mantém. Então, o fim da escala 6x1, eu tenho participado de todas. Aqui eu tenho participado, inclusive amanhã, eu vou participar da Conferência Livre de Penha. Todas as conferências está o fim da escala 6x1. A nossa, nós também temos. Tem um resultado aqui, vai para a nacional. O fim da escala 6x1 é uma forma também de inibir essa violência econômica. Que inibe isso. Então, quer dizer, quando a gente fala do fim da jornada, a gente está falando diretamente que essa política vai interferir na mulher. E exatamente, né, Janine, que eu estava lendo aqui as deliberações da conferência, da terceira conferência municipal, e no quesito, por exemplo, no subeixo, né, que é a garantia de autonomia da mulher em situação de violência, ela só pode ser viabilizada se nós tivermos uma equidade salarial também, não é? Sim, porque como é que essa pessoa que já está sobre um trauma, né, já está sobre uma ameaça iminente, vai ainda ter, né, que pensar que ela tem que manter uma família, que ela tem que manter filhos, ela tem que manter uma casa. Como? De que forma? Os índices mostram, né, que quantas mulheres se submetem a viver uma violência, viver um relacionamento abusivo, seja ele, né, amoroso ou até paternal, por conta de manter a subsistência. Chega a ser, para a gente, de repente, seja um pouco mais fácil essa leitura, mas todos nós somos seres humanos, né? Homem, mulher, é ser humano. Por que que um precisa sempre sobressair do outro? E exatamente assim, nessa questão da autonomia da mulher, que políticas públicas, na opinião de vocês, aí eu queria perguntar para ambas, no caso, talvez começando pela Janine, que políticas públicas, no entendimento de vocês, deveriam ser colocadas ou implementadas ou poderiam ajudar exatamente a que houvesse essa autonomia da mulher, para que ela deixe de ter essa condição de violência? Eu acho que fundamental seria a mulher se sentir segura, se sentir protegida, né, pela sociedade que vive. Um dos nossas bandeiras, né, que a gente defende é o aluguel social. Por que que o aluguel social para as vítimas de violência? Para as vítimas de violência. Por quê? A pessoa está debilitada emocionalmente, né? Muitas delas não têm uma propriedade, né? Não são donos de uma residência. Precisam, sim, de uma ajuda financeira. Por que que essa ajuda financeira não pode vir do Estado, do município, da União? Por que que a gente não pode ter essa garantia? Porque a Constituição Federal é muito clara, né? Todos são iguais perante a lei e o Estado, né, como Estado laico, tem o direito, tem o dever de nos garantir segurança, né? E a mulher que está sobre essa vulnerabilidade
tem que ficar, às vezes, à mercê do seu agressor por falta dessa condição. E, Cleo, isso é uma proposta do aluguel social que vocês estão levando para a estadual e também para a federal? Como é que é? Essa proposta do aluguel social, ela chegou a não ser as 3 primeiras, né? Mas esse aluguel social está em amplo debate no CONDIM. Tá? No CONDIM, tá? Nós aqui no Conselho da Mulher de Itajaí. Tinha várias propostas. Sabe, Janine e Elis, é tanta coisa. É tanta necessidade. É tanta necessidade. Por exemplo, eu penso que a questão da licença maternidade hoje para uma mulher não tem que ser 1 ano. A OMS, Organização da Saúde, ela diz que uma criança ela tem que ficar no aconchego, o amamento, até os 2 anos. Então, isso também é uma forma, quando a gente fala de violência. Quando você tira o direito de uma criança e o direito de uma mãe cuidar do seu filho, como tem que ser cuidado, e garanto que para o Estado é melhor que uma mãe cuide do seu filho. Né? Impacta menos, inclusive, na saúde, né? Impacta menos na saúde, inclusive na educação. Então, são esses impactos que a gente precisa. Então, é tanta demanda, Elis, tanta demanda que quando a gente falou 1 dia só de conferência é pouco. Nós tivemos 1 dia de conferência e quando a gente entrou para os debates ali, a gente via a necessidade que as mulheres tinham de falar. Então, assim, a próxima conferência, ela tem que ser pensada bem antes, planejada bem antes, e ela tem que ter 2 dias, 3 dias, porque é muita demanda. Assim como é muita demanda aqui no Câmara Aberta, porque a gente tem muito assunto. Nosso primeiro bloco já esgotou o tempo. Na volta a gente segue conversando sobre direitos da mulher e principalmente também daquelas tipos de violência que sofrem as mulheres todos os dias. E a gente está aí em pleno agosto lilás para dizer que é preciso combater todas as formas de violência contra a mulher. É só 1 minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje aborda os assuntos que foram discutidos durante a 3ª Conferência da Mulher de Itajaí. E nós recebemos a vice-presidente do CONDIM, que é a Djanine, o teu nome é difícil, Djanine, mas eu vou acertar, e a Clenice Comunello. E a gente terminou falando, né, de coisas que foram assuntos dentro da conferência e que foram assuntos que, mesmo que não tenham sido, digamos, alçados a ser uma proposta já efetivada para as instâncias superiores das conferências, elas continuam em debate dentro do CONDIM. E o segundo eixo temático era saúde, a saúde da mulher, saúde integral. E aí eu vi que nas deliberações ali fala muito a respeito do direito a ter uma segurança de não sofrer violência obstétrica. Quem que me explica em que sentido existe essa violência obstétrica? Na verdade, eu participei desse eixo, né? Então, chega a ser assustador, essa eu acho que é a palavra correta, de ouvir tantos relatos onde a gente precisa de amparo, de auxílio, onde a gente já está sofrendo por uma doença ou por uma emergência, né?
e ainda assim não ser tratada com dignidade. Eu acho que isso ficou muito evidente nesse eixo. Esse eixo tratou muito mais sobre a falta de preparação de profissionais da área da saúde, principalmente em te ver, né, como ser humano, como uma pessoa que está ali sofrendo, com dor, angustiada, e esse preparo, esse cuidado, esse atendimento mais humanizado, infelizmente falta na nossa área da saúde. Porque entendemos sim que hoje a demanda é muito grande, né, para poucos profissionais, onde eles ficam sobrecarregados, e isso acaba se tornando, dando, né, a oportunidade para o atendimento automático, para frieza, para causar, né, danos e até lesões, que quantos relatos a gente escutou, né, Cléo, de mulheres que vão no anseio da ajuda e ainda acabam ainda saindo mais afetada por causa de um dano causado ou piorado dentro do sistema de saúde. Isso tem a ver, por exemplo, com a liberdade que a mulher não tem, por exemplo, para escolher o tipo de parto? Eu creio assim que quando a gente fala em gravidez, que é uma forma do corpo da mulher, é uma escolha dela, né? E que ela também possa ter o direito de ter o parto que ela quiser ter, né? E se ela quiser ter um parto humanizado, normal, é um direito que ela tem e o Estado tem que corresponder a essa necessidade. Se ela quer ter uma cesárea, também. O que a gente precisa sempre falar é que essa mulher precisa ser acolhida, muito bem acolhida. Se chegou para querer ter parto normal, não deu, faz todo um processo, vai para a cesárea. A mulher quer fazer laqueadura, é um direito que ela tem. Nós tivemos um tempo que as mulheres tinham que pedir autorização para os companheiros, para os parceiros. Já caiu, né? Já caiu. Tinha que ter tantos filhos para depois fazer. Hoje não caiu tudo isso. A mulher hoje ela tem o direito de fazer a laqueadura no momento que ela quiser fazer. E o Estado tem que proporcionar isso. E não é o que acontece. E eu me lembro de uma audiência pública, se eu não me engano, a respeito do Hospital Marieta. Não sei se a temática era o Hospital Marieta ou era a saúde como um todo, em que, inclusive, eu acho que foi você que colocou essa questão da laqueadura aqui. Você e o Dr. Plínio, se eu não me engano, também colocaram essa questão. Em cartazes, inclusive. Da laqueadura aqui no nosso município, na nossa principal maternidade, que é a maternidade Marieta Conderbohausen, em que não estava, de uma forma ou de outra, se estava meio que impedindo as mulheres de fazerem a laqueadura. Cundim tem uma resolução quanto a isso? Tem sim. Se não a mais importante, mas é a bandeira também defendida pelo CODIM. Por que as mulheres itajaienses têm que ser transferidas para outro município para fazer a laqueadura? Por que ela não pode fazer dentro do seu domicílio, pelo amparo da família, simplesmente porque ela não tem o quê? Um plano de saúde? Não tem condição econômica? Não era mais uma questão voltada a um princípio religioso? A princípio, sim. A negativa, né? A negativa é velada. E por um princípio religioso. Não deixam isso aberto, até porque isso é ilegal, né? É ilegal, porque, como diz a Janine, nós vivemos um Estado laico. E agora, com essa questão, por exemplo, da liberdade da mulher poder escolher tanto o tipo de parto ou mesmo os métodos contraceptivos, sim. Vocês chegaram a debater, discutir alguma coisa em relação a, por exemplo, ao direito ao aborto legal, que hoje a Constituição e
garante, que é no caso das mulheres que são estupradas, no caso do risco de vida de vida para a mulher, ou de quem gerou um feto anencefalia fetal. Isso. Dentro desse eixo da saúde, foi sim conversado também sobre esse assunto, e principalmente relatos que a gente ouviu da insistência de manter essa gestação, né? Principalmente sabendo que ela vai causar uma dor maior ali, né? No caso daquelas mulheres que foram estupradas e engravidaram. Isso. Isso hoje há uma insistência, eles evitam, né, o máximo possível. É a mesma política que eles adotam para o parto normal, ou natural, né? Quanto para a cesárea. Eles deixam até o último a mulher passar todos os traumas, todos os anseios, todas as angústias, para depois, né, realmente ela não tem condições. E aí opta pelo procedimento. Mas tem alguma orientação do Conselho, seja do Conselho Nacional da Mulher, ou do Conselho Estadual, ou mesmo aqui do nosso Conselho Municipal, algum direcionamento nessa questão, tanto da laqueadura, quanto do direito à laqueadura, quanto do direito, no caso, ao aborto dos casos que são legais? Hoje, a nossa orientação é procurar o judiciário. Infelizmente, a mulher precisa procurar o judiciário para se valer dessa garantia, né? Que é uma lei que não é hoje respeitada. Mas com relação a isso, teve também uma moção de repúdio do CONDIM, não teve? Teve. Dentro do eixo 2, saiu uma moção de repúdio que abrangeu não só a negativa da laqueadura, né, que é uma das bandeiras do CONDIM, como também a falta de escolha, a falta de opção, né, em tu escolher se tu queres um parto natural ou uma cesariana, porque hoje realmente a mulher é levada por um ato que deveria trazer alegria gerada ao sofrimento, e também por conta dos danos causados pelos agentes, pelos colaboradores da saúde. Porque hoje, no final dessa moção, pede que as pessoas que trabalham na área de saúde sejam melhor remunerado, como também melhor preparado para tratar, né, a pessoa não só física, mas também emocional. E respeitar as leis, né? Você tem lei, respeita-se. É tão simples, né? É tão simples. O direito das mulheres, parece que a todo momento, o direito está aí, é aquilo que a nossa conferência magnicista falou. São tantas leis, que se elas realmente fossem cumpridas, não teríamos tantos problemas para serem resolvidos. O problema é que não se querem resolver esse movimento todo que nos comete essas violências, essas formas de violência que nos acometem. E porque essa necessidade, né? A gente tem que estar sempre reafirmando, lutando, pedindo por direitos que já estão garantidos em lei. Ela já foi estudada, ela já foi aprovada, ela já está vigente. Por que não ter uma aplicabilidade justa? E vocês falaram da painelista, né, principal de vocês, que foi a doutora Adriana Spengler, que ela é professora, advogada e especialista em direito criminal, né? Ela é professora da Univale, se eu não me engano. Qual foi a principal temática da palestra dela? Consegue resumir? A principal temática da palestra dela, na verdade, foi trazer para a gente os relatos, né? De dados, claro, da violência, mas também mostrar que, de forma mundial, que ela trouxe, que dentro da ONU tem, né? Tem um direcionamento para a violência, que às vezes a gente nem tinha. Eu era uma que não tinha conhecimento, né? E às vezes a gente não para pensar que esse anseio não é do município, ele é mundial. E Janine, ela trouxe muito a Lei Maria da Penha. Trouxe. A importância da Lei Maria da Penha.
e como ela é, e como ela tem que ser seguida, como ela tem que ser vivida, vivenciada. Conhecida e bem conhecida. Conhecida e bem conhecida e não deturpada, como muita gente faz, que ficam deturpando essa lei. Então, tanto que ela destacou os tipos de violência, né? Que a própria lei traz no seu escopo esses tipos de violência que muitas vezes a gente fica debatendo, conversando muito sobre a violência física. Mas e a emocional? Como é que fica? A emocional, a psicológica, a patrimonial. Isso. Exatamente. E todas essas violências estão resguardadas dentro da lei. Só que essa lei, ela realmente ela é um norte, né? Ela deve ser o nosso norte para a forma que a gente tem que evitar. Ou então, uma coisa que a doutora Adriana falou que me chamou muita atenção na palestra. Sempre teve um ditado, né? Não se mete a colher em briga de marido e mulher. Não, ela deixou muito claro. Tem que meter a colher, sim. Tem que dizer e mostrar para aquela pessoa que não está legal, que aquilo ali não é respeitável. Eu acho que uma das coisas que a gente observa muito é a falta de respeito. A mulher que está sofrendo aquela violência, ela vai crescer, quantos relatos a doutora Adriana nos passou, né? Vai crescer dentro de uma vivência violenta, que vai se tornar uma adolescente, que vai se tornar uma adulta, mãe ou não, mas profissional em si, de que forma? Pois é, esse é um assunto... E os espaços também de acolhida dessas mulheres que sofrem violência, né? Eu acho que é importante a gente destacar isso também, porque eu acho que nós precisamos criar mais delegacias de mulheres que sejam realmente preparadas, que as pessoas sejam preparadas para acolher essas mulheres vítimas de violência. Porque tem vários relatos que a mulher, além de sofrer a violência dentro de casa, quando ela vai buscar ajuda, ela sofre um outro tipo de violência. A técnica. A técnica. Então, assim, tem muita coisa para a gente debater, para a gente evoluir, para a gente buscar em relação a isso. E em relação, principalmente, às políticas públicas, por exemplo, como as casas de acolhimento, a gente tem coisas ainda importantes para falar. No próximo bloco, a gente volta já abrindo com esse tema, porque é importante falar que existem as casas de acolhimento, elas são poucas, mas tem um rito para que se tenha acesso a isso. E é preciso ampliar as políticas públicas para que mais pessoas possam ser atendidas, já que a violência não para de crescer, infelizmente. Eu acho que os dados estão nos mostrando o que precisa ser feito. Temos muitas políticas, mas o que nós precisamos avançar para que nós possamos melhorar esses índices, né? É só um minutinho, é tempo de tomar uma água e a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a Cléo Comunello, quase que eu erro teu nome, a conselheira dos Direitos da Mulher de Itajaí e também a vice-presidente do Conselho, que é a Djanine Machado. Meninas, a gente terminou o segundo bloco falando dessas questões assim, das políticas públicas que são necessárias, que sejam realmente implementadas. E a gente falava até, acho que se eu não me engano, no primeiro bloco, da questão do acolhimento institucional dessas mulheres, que elas tenham uma rede de apoio e que elas possam, se necessário, ter uma casa de apoio para que elas possam recebê-las e elas conseguirem sair dessa situação de violência. Tem alguma forma das mulheres fazerem isso, de
procurar qual que é o direito dela à vaga social, por exemplo? Ela, na verdade, ela tem que preencher um rito, ela tem que seguir um procedimento, né? Que é a realização do boletim de ocorrência, né? Onde ela tem que deixar claro a violência sofrida, né? O encaminhamento ela tem que passar pelo CREAS, e o CREAS faz esse encaminhamento para as casas de assistência, porque ela não é uma casa de assistência, digamos, de portas abertas, né? É a forma de acolhimento dentro hoje do nosso município, ela tem que preencher esses requisitos. Via boletim de ocorrência CREAS. E o encaminhamento pelo CREAS. Então, é isso que tem que ficar muito claro, assim. Existem, não são muitas vagas, tá, gente? Aqui em Itajaí, por exemplo, são só 20 vagas. E conforme me foi falado, hoje estão todas, né, ocupadas. Então, como tem a rotatividade, a mulher vai ficando na fila de espera ou então encaminhada para outra cidade. O que também já é mais uma forma de violência, porque ela está fragilizada e acaba tendo que sair do seu local, da sua vida e tal, para... filhos, né? Só que isso só pode ser feito com o encaminhamento correto, que é, primeiro faz o boletim de ocorrência, faz essa denúncia, explicita qual é a violência que sofreu, e então vai ao CREAS também, que ele vai, havendo essa necessidade, vai encaminhar para uma vaga social. Feita a triagem, né? E assim, em relação ainda à conferência, né, a gente falava das políticas públicas. Essa é uma das políticas públicas, a rede de atenção, por exemplo, das polícias, as DPCAMs, a Rede Catarina e os postos de saúde, e ter pessoal preparado lá, são outras políticas públicas que podem ajudar com que se minimize essas questões de violência contra a mulher. Mas vai muito além disso, né? O que mais que precisa? A gente precisa de uma transformação social, né? Tem que vir da base, tem que vir desde a infância, né? Onde os nossos filhos, os nossos pequenos, que vivenciam muitas vezes violências, não só explícitas, mas também violências veladas, taxadas como normais dentro da sua residência, né? Eu acho que essa transformação, ela tem que surgir sim, né? Ela, desde as escolas, das escolas no ambiente de trabalho, do ambiente de trabalho, né, na vida sentimental em si. É difícil, Cléo? Fácil não é, né? De quebrar essa cultura do machismo e misoginia. Se você pegar aqui as propostas da conferência, ela fala muito isso. Ela fala muito sobre isso. Ela fala sobre fazer ter um apoio entre educação, saúde, a questão da segurança pública. Então, não é só uma questão de segurança pública. Não é só. Então, assim, é preciso ter programas, e que a escola, ela é muito forte nisso. Eu sempre digo que a escola, ela é o pilar para tudo. Porque lá na escola, em qualquer escola, sendo público ou particular, ali vem o universo, chegam crianças, elas trazem aquilo que vivenciam. E se a escola não tem esse olhar, se a escola não consegue entender que essa criança está passando por um processo de violência, ou a mãe dessa criança está passando por um processo de violência e não faz nada, é jogar o problema para debaixo do tapete. Então, assim, quando a gente fala que a saúde, a educação, o poder público, a segurança pública, mais as instituições sociais que nós temos no município, elas têm que andar lado a lado, elas têm que criar políticas públicas de conscientização e têm que deixar os preconceitos de lado. Porque nós precisamos falar sim com as crianças sobre as violências. Tem crianças que elas chegam na escola e elas dão a pista de que estão sendo violentadas sexualmente. E muitas vezes é deixado de lado. E muitas vezes é deixado de lado.
Então, quando a gente fala que é preciso que as instituições, o poder público, assuma esse papel e que as escolas tenham uma política, principalmente, de falar com essas crianças, de falar com esses meninos. Porque o machismo, ele é estruturante. Ele é milenar. E é interessante isso que tu falaste, porque, por exemplo, assim, o tema deste ano aqui da nossa campanha Mulher Segura a Tarefa de Todos, que é uma campanha, na verdade, da Procuradoria Especial da Mulher, que já está na sua 3ª edição, o tema desse ano é exatamente isso, é o papel do homem, da infância até a idade adulta, no combate à violência contra a mulher. Esse problema... Trazer o homem para essa discussão, né? Essa necessidade, ela não é uma deficiência, né? Como a gente tem batido muito nessa tecla. Ela não é uma deficiência da política pública, ela não é uma deficiência dos nossos gestores em si, ela é uma deficiência da sociedade. É a sociedade que tem que ter transformações, porque cada aluno que chega na escola trazendo características, né, de violência, cada aluno que vai para dentro da escola, ele leva o seu universo. E cada universo tem as suas peculiaridades. E por isso é importante que não só as mulheres, mas toda a sociedade consiga debater esses assuntos, né? Como faz, por exemplo, o CONDIM. Hoje o CONDIM é composto por quantas entidades e quais entidades? Hoje o CONDIM é composto por 7 conselheiras, que é dividido em 7 entidades governamentais e 7 entidades não governamentais. A gente está numa gestão onde a presidência é exercida por uma entidade governamental, né? E nós estamos em época também de eleição para a nova gestão que ela vai ser exercida pela entidade não governamental. Então, a importância de a gente, como conselheiras, né, levar esses anseios sociais, porque a gente tem da sociedade civil, a gente tem as estatísticas governamental, onde nós, como conselheiras, a gente fica, às vezes, o tempo é escasso para tanta necessidade, tanta demanda que é necessário. A Cléo, eu sei que é representante do Sindifós, você é da UB. Da OAB. Isso, eu sou advogada. E assim, é importante que passa por diversos setores da sociedade que estão ali representados, embora 7, talvez às vezes não dá conta de dar todo o desenho social que seria necessário para estar debatendo esses assuntos, né? Na verdade, é assim, o sonho realmente de um conselho participativo, efetivo, teria que ter mais mulheres da sociedade civil. Isso. As trabalhadoras, né? As trabalhadoras do comércio, as trabalhadoras da indústria, as trabalhadoras de limpeza. Então, quando a gente falou das conferências, assim, é importantíssimo nessas conferências, diante de todas as problemáticas que nós temos e tanta demanda, que nós façamos pré-conferências, que nós possamos ir lá na antiga Gomes da Costa e fazer uma pré-conferência lá com essas mulheres. Dar voz. Dar voz. Pegar ouvi-las. Ouvi-las. A gente precisa ouvi-las. Pegar um segmento do comércio, conversar com essas mulheres do comércio, da saúde, da educação. Então, eu acredito que quando o Conselho de Mulher ele é bem representativo e qualificado, naquilo mesmo que a gente fala de políticas públicas, eu acho que cresce, o Conselho ele fica mais importante, ele fica mais... Ganha, principalmente a sociedade que ganha. É, né? A sociedade que ganha. Tu sabe, Djanine e Elis, é uma coisa que a gente precisa, sabe? Agora, pensando aqui, agora é bem papo reto, sabe? Eu acho que esse conselho ele precisa estar onde as mulheres estão, onde é que elas mais precisam da gente. Essa necessidade que a gente está identificando em, claro, ter um tempo hábil de mais qualidade, onde a gente possa chegar a essas mulheres itajaienses que passa por uma jornada longa de trabalho, ainda tem um deslocamento longo para se enfrentar, para chegar em casa cansada, esgotada, estressada, porque
né? Tem uma vida toda para ser gerida, mas ainda tem que limpar a casa, tem que cuidar de filho, tem toda uma vida ainda particular, não só a dela, mas para gerenciar dos filhos, porque muitas hoje mulheres itajaienses que precisam, assim, da nossa atenção, elas são chefes de famílias. E sabe que qual é quando fala que a mulher ultrapassou essa questão de ser dona de casa, que mulheres são essas? Mães solos, né? Eu vi essa estatística não como uma coisa boa. Eu vejo ali que mulheres que estão ali levando a casa, sabe? Eu acho que essa estatística ela precisa ser um pouquinho melhorada. Então, vamos falar com essas mulheres. Quem são elas? Quais as condições dela? Tá, elas são as mantenedoras, mas por que elas são a mantenedora? As mulheres também, né? Não só as mães, claro, tem as mães solos que tudo é muito mais dificultoso, mas também tem as mulheres que estão em outros, já no seu segundo, terceiro relacionamento, onde elas também têm que gerir, administrar famílias múltiplas. Como é difícil, né? Às vezes, não só a gente cuidar dos nossos, mas também a gente entender o do outro. O filho da outra, né, da outra pessoa, da outra mulher, que também vem com anseios, também vem com necessidades. E nós, como as mulheres, a gente tem que, na verdade, ser não só administradoras de lar, mas administradoras de vida. Tá, e assim, todos esses temas a gente pode encontrar onde dentro do Condim? Vocês estão com rede social, vocês estão com algum canal de comunicação direta com as mulheres, que não apenas, por exemplo, as reuniões que são às sextas-feiras, primeira sexta-feira? As primeiras sextas-feiras do mês, as reuniões ocorrem na Secretaria de Assistência, que fica na Rua Antônio Caetano. Mas também a gente tem a rede social, que ela é aberta, e estamos à disposição para qualquer esclarecimento e também que a gente possa dar os encaminhamentos necessários de qualquer pessoa que precise. Qual que é a rede social? É @Condim? Condim Itajaí. Com M, né? Com M. Com M. M. COMDI Itajaí. Condim. Pessoal, nosso tempo esgotou. Infelizmente, a gente teria ainda muita coisa para cumprir na nossa pauta, mas faltou tempo. Mas já estou agradecendo vocês por terem disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente e convidando sempre que o Condim e vocês tiverem pautas, que tem sempre, mas quando tiver alguma coisa para divulgar, esteja colaborando, saiba que a gente pode colaborar com vocês, divulgando também, na medida do possível, as pautas de vocês. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. E deixamos aqui os nossos votos, né, de sucesso a todas as mulheres e principalmente de busca para o seu diferencial, busca para sua melhor qualidade de vida, que eu acho que é isso que todas nós merecemos. E que as conferências, elas sejam para isso mesmo, para conferir as necessidades. E que essas necessidades possa pelo menos suprir, porque agora dia 27 e 28 vai ter a estadual, conferência estadual, a nacional não sei quando, mas assim, o legal é que eu estou acompanhando as propostas dos municípios aqui, e elas estão muito boas. Então, vai ser um resultado de uma conferência extraordinária. E o Condim vai estar lá. E ficar de olho se as propostas de Itajaí também serão ouvidas lá na estadual. Na verdade, o Condim vai acompanhar, né, essa estadual, onde a gente vai dar voz. A Djanine é delegada, inclusive. A gente vai levar a voz das mulheres itajaienses para a estadual. Muito bom. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro e também no YouTube da TV Câmara Itajaí. Há 15 anos nós somos Lentes para a Cidadania. E lá no YouTube, não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações e compartilhe vídeos como esse de agora. Compartilhe a boa e correta informação. E até o próximo Câmara Aberta.